Um dia eu vou investir numa telinha que fica perto da câmera, que é maior, dá pra ver daqui, ó, se tá bom ou não. Aí sim. Só com o dinheiro que vier do canal. Olá, eu sou o Gustavo Pepinelli. Eu sou a Mariana Pepinelli. E hoje a gente vai falar sobre a nossa história. Hoje a gente vai gravar sem roteiro, então eu não faço ideia do tamanho que esse vídeo vai ficar. Eu espero que fique num tamanho decente pra vocês assistirem até o final, mas mesmo que ele fique muito grande, eu espero que vocês assistam até o final, que a nossa história é bem bacana. Pra isso ele vai ter que detalhar a história, porque... Detalhar não, resumir a história. Resumir a história. Porque eu sou o tipo de pessoa que, se for contar a nossa história, a gente vai ficar por capítulos aqui. Então vai ter primeiro capítulo, depois segundo capítulo. Eu já falei bastante da Mari aqui no canal. Ela já participou de alguns vídeos aqui, mais pro começo do canal, né? Se você acompanha desde o início, provavelmente você já a viu por aqui. Mas a ideia é ela participar mais, cada vez mais aqui do canal. Quero que ela participe mesmo. A família já tá grande, né? A família já tá grande. A família tá grande? Precisa saber de alguma coisa? Não tem nada aqui, meu filho. Mas como eu tava dizendo, eu quero que ela participe mais, não só de vídeos que a gente vai contar sobre a gente ou coisas parecidas, mas também da leitura da Bíblia. Então logo ela aparece também para compartilhar um capítulo aqui com a gente. Eu acho legal eu começar essa história, afinal... Eu acho que tem tudo a ver também, vocês vão entender o porquê. Eu que dei a iniciativa de conversar com ele, então sim, eu fui a cara de pau. Não foi cara de pau. Mas assim, a minha intenção, pra deixar bem claro aqui, era só amizade. Com certeza, eu imagino. Estamos vendo aqui hoje. Não, mas assim, a gente se conheceu quando a gente... Entrou na mesma igreja. Entrou na mesma igreja, então... Isso faz muito tempo. Mas só pra vocês entenderem, a gente tem 7 anos de diferença. Então eu entrei na igreja quando eu tinha 7 anos. Eu tinha 14. E ele tinha 14. Então, assim, a chance de eu olhar pra ele e pensar que ele ia ser meu marido era 0. E eu também, ela era uma menininha na igreja. Eu conhecia os pais dela, a via pelo corredor, mas nem passava pela minha cabeça que um dia eu ia me casar com ela. E isso que eu acho mais louco sobre tudo que Deus faz, né? Porque foi tudo muito perfeito, o momento pra gente realmente ser amigo, né, e se conhecer. Eu e o Gu, a gente só foi conversar mesmo quando eu entrei no grupo de jovens da igreja, que ele já fazia parte. Eu tocava guitarra lá no Ministério de Jovens, no Louvor. No Louvor. Esse ministério também tem um grande peso, tanto na nossa história quanto... Até na nossa profissão hoje em dia. Na nossa profissão, porque a gente participava do mesmo ministério, que era o Ministério de Louvor. O Gu já sabia que eu cantava, né? Porque... Sim, eu tinha visto num culto da igreja, ela fez uma participação, eu vi que ela cantava. Mas a gente se conhecia de longe. Eu fui ter mais contato, assim, e saber quem era ele depois que eu tive contato com a minha cunhada. Então eu conheci minha cunhada primeiro pra depois conhecer ele. Foi uma história bem engraçada porque a minha cunhada, a gente participava do mesmo grupo, assim, de meninas, né? A gente, pessoas em comum. E ela comentava sobre o Gu. Mas eu não linkava as pessoas, assim. Então, pra vocês entenderem que a gente não tinha uma relação. A gente realmente foi conversar só depois. Foi. E quando a gente se encontrou no grupo de jovens, no Ministério de Louvor, foi quando eu realmente comecei a olhar com outros olhos, vamos dizer assim. Pensar, nossa, interessante. Mas eu realmente, quando eu chamei ele pra gente conversar, foi uma coisa até marcante, porque ia ter um show de uma banda que a gente gosta muito. Que é o Jesus Culture. E... Na verdade, a gente gostava muito, a gente não ouve já tem um Não tempo. ouve Nem sei já se eles faz um estão na tempo. ativa ainda, pra ser bem sincero. A gente gostava muito dessa banda e eles iam vir pra São Paulo fazer um show. E eu queria muito ir. Eu sabia que ele ia. Falei, nossa, que legal. A gente vai se encontrar lá no show. Eu sou esperta, gente. Vocês já entenderam, né? Só que eu ficava com muita vergonha. A gente tinha um amigo em comum que deu uma ajudadinha, deu um empurrãozinho aí pra tudo acontecer. Chamei ele no Facebook na época. Perguntei, e aí, Gu, como que compra o ingresso? Isso aproximadamente 8 anos atrás, se eu não me engano. 8 anos atrás. É que a gente ficou conversando... A gente vai já resumir, mas a gente ficou conversando 7 meses, mais ou menos, até a gente começar a namorar. Desse dia que ela me chamou até a gente começar a namorar, foram uns 7 meses aí. 7, 8 meses, por aí. Só que a gente conversava bastante pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Na verdade, demorou um tempo pra gente falar no WhatsApp, porque eu gostava do desenrola. Eu vou me explicar agora. Eu tinha um conflito interno que eu tinha colocado na minha cabeça por não sei que motivo, que eu não queria namorar com uma menina que era mais nova do que eu.
burro. Eu tinha por volta de 17 anos. E aí eu tinha Não, eu tinha 17 anos. Eu tinha tipo 23, 24. Então essa diferença era até que boa, vamos dizer assim. Era uma diferença que, querendo ou não, na época a gente entendia que era muito distante. Hoje a gente nem sente, mas... Não. Não sei por que motivo. Eu também sabia que ele era mais velho, mas eu, Mariana, sempre gostei de ter amizades e tal, assim, com um homem mais velho. Então, ele já sabia disso, ele já sabia que as minhas amizades já eram de pessoas mais velhas. Peraí. Bola de pelo? Tanto que a minha melhor amiga na época era mais velha do que eu. E quando eu abri mão desse preconceito bobo, a gente começou a conversar. E aí eu tive contato com a Mariana, que eu não conhecia, mas que eu achava que eu conhecia. Que é uma pessoa incrível, maravilhosa, super madura, que me impressionou na época, é verdade, você sabe. Não, mas foi muito legal essa relação, porque assim, de verdade, eu realmente tinha um interesse, mas a minha intenção na época, de verdade, não era começar a namorar. Até porque eu sou muito prematura, assim, eu comecei a namorar muito cedo. E eu não queria, sabe? Eu acho que eu já tinha começado um pouco errado, tal, na história de namorar mais cedo. E eu queria um tempo pra exatamente amadurecer, né? Tipo... Você também estava bem envolvida espiritualmente, né? Com Deus, com a igreja e tal. Eu tava, e tava uma relação muito gostosa, até com o ministério que a gente tava participando. Então, realmente, a minha intenção de cara não era namorar, não. Era realmente criar uma amizade, porque a postura do Gu sempre me chamou a atenção. Vocês conhecem ele aqui pelo vídeo, né? Pelos vídeos. Mas o Gu, ele sempre foi um homem muito maduro. Pra idade dele, né? E ele, é sério. E aí ele sempre foi uma pessoa que eu sentia firmeza, sabe? Uma pessoa que é amigável. O Gustavo, ele é uma pessoa amigável. Eu sempre falo isso pra ele. Eu espanto as pessoas, ele não. Ele atrai as pessoas. Mas eu acho isso muito legal da parte dele, porque eu sou um pouco tímida hoje. Ah, sim. Vamos dizer que ela melhorou 85% a 90%. Por aí, porque, gente, eu bastante. era muito tímida. Tem até vídeo do nosso canal do Marigu que eu voltei esses dias pra ver. Eu falo, nossa, eu era muito quietinha, muito na minha. Mas talvez até por trabalhar com música e tudo mais, isso me fez crescer muito e perceber que eu não era assim. Na verdade, eu só realmente tava atrás do medo e da timidez. E eu perdi a timidez pra falar com ele. Então eu realmente... ultrapassou uma vi barreira. Alguma coisa ali, diferente aí, entendeu? Então depois que a gente começou a conversar, nesses 7 meses, 8 meses aí, a gente realmente criou um laço de amizade muito forte. Era daquelas que, assim, de manhã, a primeira coisa era bom dia, última coisa do dia, boa noite, assim, a gente falava o dia inteirinho. Eu já contava todos os meus segredos pra ele, eu já não via a hora de chegar em casa e mandar mensagem pra ele pra saber o que ele tava fazendo. E a gente não se via tanto pessoalmente. Era engraçado porque a gente era do mesmo ministério, mas foram 7 meses que a gente construiu uma história realmente de conversa. E a nossa relação mais física só aconteceu, e aí vai o lance do beijo também, quando o Gu me pediu em namoro. Então... E não foi uma coisa planejada, não. Foi uma coisa que, na verdade, não dá pra dizer fluiu. que foi planejado. Eu pensei assim, eu tava meio certo já do que eu queria, porque a gente saiu pra conversar uma vez, e dessa conversa eu já saí muito certo do que eu queria. A única coisa é que dessa conversa até eu pedir ela em namoro, foram sei lá quantos meses. Uns 3, 4 meses. Uns 3, 4 meses. Isso porque eu tava numa fase meio complicada no meu trabalho e tal, tava pra decidir algumas coisas da minha vida, algumas coisas bem importantes, e acabei atrasando isso de uma forma que eu não deveria ter feito, porque quanto mais tempo perto dela é melhor pra mim. Mas foi engraçado porque a gente sempre conversa sobre esse único encontro que a gente teve, que ele fala, que realmente nesses 7 meses que a gente conversou, a gente só teve um encontro, foi num restaurante, a gente sentou, conversou, não teve pressa, sabe? A gente não queria atropelar as coisas. Então ali a gente se conheceu assim ao máximo. E foi muito engraçado, porque eu saí da conversa muito, muito, muito animada. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava dentro de mim, eu não sei se ele vai quebrar essa barreira de eu ser nova e ele namorar comigo. Então, eu ficava muito na dúvida sobre isso. E dentro de mim, eu tava muito, muito triste, porque eu ficava assim, eu tenho certeza que a gente... Na época, eu pensava, eu tenho certeza que a gente vai construir uma história muito bonita. Mas eu não sei se ele vai ultrapassar essa barreira, entende?
E essa foi a minha dúvida durante esse tempo. É. E o Gu já saiu da conversa, tipo, não, eu vou casar com ela, tá ligado? Foi exatamente isso. E aí passou esse tempo que eu tava com os meus conflitos e tal, eu consegui resolver tudo que tava pendente do trabalho. Foi se aproximando do final do ano. Eu tinha alguns colegas no trabalho que a gente costumava almoçar junto e tal, e eu falava da Mari pra eles. E aí eu comentei com eles que eu ia pedir ela em namoro. Que eu tava pensando quando, mas que eu ia fazer isso. E aí teve um dia que eu chamei ela pra sair, a gente combinou de ir pra um restaurante, se eu não me engano. Foi engraçado porque até essa saída pra gente conseguir conversar durou muito tempo. É que quando a gente fala assim, parece que, né, até foi rápido, mas não foi. Até esse tempo acontecer pra ele me pedir em namoro, foram tempos que a gente ia conversando, mas esse encontro pra ele pedir em namoro nunca acontecia, gente. A gente marcava a data assim... E alguma coisa acontecia. Aconteceu de tudo no meio, até meu avô ficou doente e tal. E foi bem punk, mas eu lembro que chegou Natal, né? E a gente teve o Natal, eu lembro que a gente saiu com alguns amigos. E nessa saída com alguns amigos, eram bem poucos. Eles já meio que estavam entendendo, né? Que tava rolando alguma coisa, por mais que poucas pessoas sabiam. A gente deixou essa conversa muito... Eu acho que isso foi crucial para o nosso relacionamento dar certo. A gente evitou falar para as pessoas, mesmo os nossos amigos, a gente não ficava falando sobre isso. E pouca gente desconfiava, a gente não deixava evidente, a gente não ficava se abraçando ou ficava conversando muito tempo. Eu não sei porquê, mas eu acho que dentro do nosso coração, os dois estavam com aquela vontade de entender se realmente... era pra ser. Parece que os dois estavam meio que se preparando para dizer sim pra um namoro e entendendo que seria sim um belo de um casamento posterior. Então a gente tinha que ter certeza daquilo que a gente tava fazendo. Verdade. Por mais que a gente tivesse desde o começo, mas é que a gente... É aquele negócio, né? Que você quer construir, você realmente quer tentar entender ao máximo da pessoa se realmente... ela tá ali conectada com você. E nesse encontro foi muito crucial pra meu coração ficar já muito apertado e falar, meu Deus, será que ele vai me pedir um namoro ou não, né? Mas foi muito gostoso porque posterior a isso, passou Natal e dia 28 de dezembro de 2012, ele me chamou pra sair. E esse encontro, eu já tava duvidando muito que ia acontecer, porque como eu falei pra vocês, vários eventos como esse foram cancelados. Gente, vou falar uma observaçãozinha bacana aí. No primeiro rolê que a gente deu junto, a Mari foi toda produzida. Eu não acredito que ele vai fazer isso. Ela foi preparada, porque se de repente, eu sei lá, pedisse em namoro, poderia acontecer. Então ela foi preparada. Gente, eu sou uma pessoa preparada. Como passou esse tempo muito grande depois, ela falou, eu acho que ele desencanou, acho que vai ser amizade mesmo. Nesse outro rolê, ela não se preparou tanto. Não posso dizer que ela não se preparou. Mas assim, ó, é que eu sou uma pessoa mais tranquila. Mas assim, no outro eu peguei, né, fiz uma escova e tal, me preparei. Nesse daí, que eu não tava acreditando muito o que ia rolar, porque como eu falei, tinham cancelado vários, ele me mandou a mensagem falando, vou estar aí tal horário. Eu desacreditei, né? Falei, tá bom. E aí, gente, sabe quando você fica enrolando, fazendo outras coisas? E quando você olha no horário e fala, tipo, falta uma hora pra ele chegar. Eu vou me arrumar já, talvez nem aconteça mesmo. Eu fiquei nessa, sabe? Até que ele me mandou uma mensagem, tipo, vou chegar daí meia hora. Aí eu olhei pro relógio, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso me arrumar. Saí correndo, tomei um banho rapidão, coloquei qualquer roupa que eu tinha visto pela frente. Não coloquei qualquer roupa, mas eu coloquei uma roupa tipo, beleza, vamos sair ali. E desci, pra não atrasar o rolê. E realmente ele tinha ido. E estava lá. Não que ele não tivesse ido da outras vezes, gente, mas é que assim, alguma coisa acontecia. Tipo, no dia, sei lá, tinha dado algum problema no trabalho. Muitos imprevistos, enfim. Algumas coisas. Às vezes era ele, às vezes era eu, cancelava, eu não tinha quem. E aí, cheguei no carro, entrei. E você tinha trocado o carro, né, nesses dias? Eu tinha trocado o carro. Pouquíssimo tempo, acho que na mesma semana. Eu até brinco, eu falo, você evoluiu, tá vendo? Foi só você pedir em namoro que você já trocou o carro. Mas enfim, aí ele pegou, tinha trocado o carro. E aí eu entrei e ele já tava olhando estranho pra mim. Tipo, sabe quando você olha e você fala, eita, agora, o que gente, tá acontecendo? Pensa, na minha vida inteira, eu nunca fui um cara namorador, chavequeiro, coisa assim. Passava muito longe de mim esse perfil. Então, vocês imaginam a tensão que eu tava de olhar pra menina que eu apostava a minha vida, de que ela era a mulher da minha vida, e eu acertei.
e pedir ela em namoro. Então você só imagina essa pressão. Foi o que aconteceu lá na hora. E aí eu entrei no carro. E aí eu lembro que eu olhei pra ele, tipo, ele tava até aqui arrumadinho e tava com uma cara muito de nervoso. Respirando fundo. E ele viu que eu não tinha me arrumado muito. Acho que ele deve ter pensado, nossa, acho que ela não deu muita moral. Mas eu fiquei olhando pra cara dele e tipo, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. E ela olhando com aquela cara de choque pra mim, eu olhei pra ela sem pensar duas vezes. Eu olhei pra ela e falei, amor. Não, amor não. Você não falou de amor. Não falei amor mesmo. Mari. Nossa, que estranho chamar de Mari. Não tá certo isso. Não dá certo. Ai, o Gustavo não me chama de Mari de jeito nenhum, gente. Eu chamo ele de Gustavo, você tá vendo? Eu chamo ele de Gustavo. É porque ela é muito seca. Brincadeira. Que mentira! Eu não consigo, mas eu vou tentar. Cheguei, olhei pra cara dela, vi que ela tava meio assustada, que não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo. Eu lembro que eu até cheguei a perguntar pra ele, e aí, onde a gente vai? Mas eu não pensei duas vezes. Eu olhei pra ela e falei, Mari, é o seguinte, a gente vai sair hoje, mas eu quero sair de um jeito diferente com você. Foi mesmo, gente. Ele falou isso e de repente me deu aquela tela azul, sabe? Tipo, eu fiquei... Ela olhou séria assim pra mim, eu falei, meu Deus, ela vai falar não, tenho certeza. Sabe quando você entra na sua cabeça, parece que você sai da onde você tá e tipo, você pensa assim, isso tá acontecendo? Tipo, não é possível. Eu lembro que tinha uma árvore assim na frente do carro e eu ainda ficava olhando pra árvore assim, tipo, será que tá acontecendo? Eu acho que eu tô dormindo. Não é possível, gente. Isso não tá acontecendo. Ao mesmo tempo, começou a vir aquela famosa borboletas no estômago e começou a tomar, assim, conta de mim. Ao mesmo tempo que eu tava calma, sabe? Achando que fosse um rolê qualquer, eu realmente, gente, não imaginava que ele fosse me pedir em namoro ali. Porque, como eu falei pra vocês, foram vários lances que aconteceram. Dentro do meu coração, eu lembro que teve um dia que eu até cheguei a chorar, pensando que a gente não pudesse ficar juntos. Que algum motivo ia, né, separar a gente. E eu tinha certeza que a gente ia ficar juntos. Mas eu não imaginava que ele fosse me pedir ali, naquele momento. Afinal, era a nossa segunda saída, né? É o nosso segundo encontro juntos. Então... E no primeiro encontro a gente não tinha nem se beijado, nem nada. Nem nada. Era realmente só amigos até ali. E aí, quando eu olhei pra ele falando isso, o lance da tela azul não saiu da minha cabeça, né? E não ficou só nisso, depois eu complementei. Eu falei pra ela que eu tinha preparado durante todo o dia aquilo que eu ia falar pra ela, que eu pensei bastante sobre isso, que eu tinha certeza que a gente tinha uma história juntos e que isso, a partir daquele dia, eu gostaria de comemorar a saída... Não, como que eu falei? Gostaria de sair pra comemorar o início da nossa história juntos. Sim. E ainda finalizei perguntando, quer namorar comigo? Oh. E a resposta... Próximo capítulo. Obviamente foi sim, né, gente? Eu lembro que era uma mistura de choro com alegria. E eu olhava pra ele e ficava, meu Deus! Eu não tô acreditando. E eu lembro que eu falei isso mesmo. Eu não tô acreditando que você me pediu namoro. Falou mesmo. E ele chegou a rir, né? Ele falou assim, sério que você não imaginava? Eu falei, não imaginava. E eu até expliquei pra ele porque que eu, né, tinha me arrumado rápido. E eu lembro que dali a gente começou realmente a nossa história. E perguntei se eu podia beijar ela. Ah, ele é tão romântico. Ai, meu Deus. E foi, gente. Aí a gente deu o nosso primeiro beijo, que foi no carro. E a gente saiu pro rolê já namorando. Foi. Né? A gente já comemorou no restaurante, porque a gente só gosta de comemorar comendo, porque a gente é desses. A gente é desses. A gente só comemora comendo. Fato. E eu lembro que aquela noite foi uma das noites mais felizes, assim, da minha vida também. E eu lembro que aquela noite eu já deitei em êxtase, né? Já rindo à toa. E agradecendo muito a Deus, porque ele realmente tinha me Sendo dado... perfeito comigo. Mas tinha realmente atendido meu pedido, que era realmente... o Gu, era o famoso da minha listinha, né? Obviamente. E foi muito tempo em construção. Eu acho que esse tempo foi muito bom para o nosso relacionamento. Sem dúvida. Porque a gente realmente aprendeu a gostar um do outro sem o lance da atração física, sabe? Que obviamente já existia. Mas a gente queria conhecer dentro um do outro. E a gente construiu coisas muito bonitas. Então a gente já iniciou o relacionamento já se conhecendo bastante. Foi um relacionamento não só corporal, foi um relacionamento de alma, né? A gente foi se envolvendo.
E a gente tinha muita coisa pra conversar. A partir dali, o nosso relacionamento só foi melhorando. Nós somos pessoas completamente diferentes hoje. Nós evoluímos muito juntos, né? Não somos mais o Gustavo e a Mariana. De jeito nenhum. Daquela época, obviamente, porque a gente amadureceu. A gente tem certeza, e hoje olhando pra trás, a gente sabe que cada etapa da sua vida é uma construção mesmo, né? A gente realmente evoluiu, amadureceu muito juntos. O que é importante, porque eu acho que antes era Gustavo sem a Mari e a Mari sem o Gustavo. Nós acreditamos que no momento de relacionamento é quando vocês realmente podem construir uma história de cumplicidade, de amizade muito grande. E isso que vai ajudar muito na próxima etapa, que é o casamento. E acho que a gente pode deixar para um próximo capítulo pra gente contar um pouco sobre o nosso noivado e também sobre o nosso casamento, se vocês quiserem saber. Gente, o campo de comentários tá aí, a gente quer ouvir de vocês, né? Se vocês querem perguntar alguma coisa pra gente. Não tínhamos como fazer um vídeo só contando tudo isso, afinal, foram 7 anos de relacionamento até chegar ao casamento. Então foram muitas histórias, muitas mudanças, Verdade. né? Obviamente, somos um casal normal, a gente não quer jamais vir aqui mostrar pra vocês que somos o casal perfeito, porque a gente não acredita nisso. Definitivamente. Eu falo tantas vezes aqui que eu erro e erro e erro, e tem gente que vem nos comentários cobrar perfeição de mim. Gente, parem de ser chatos com vocês mesmos, porque eu acho que vocês ficam se cobrando disso também. Parem. Afinal, se eu achar que ele é perfeito, cara, eu não vou ficar com ele, porque eu também não sou perfeita, ele também não tem que me aturar. E eu acho que é isso. A gente tem realmente que construir isso juntos. O Gu, ele sempre falava, e realmente no casamento você sente isso muito forte, o lance de você ceder pro outro. Às vezes as nossas ideias não vão bater. E é normal. Comum. Né? Comum, super comum. E o importante disso é vocês terem um diálogo. E às vezes vão ter que ceder sim. O que não pode acontecer é sempre um ceder, né? Tipo, sim. Se o Gu sempre ceder pra mim, ele vai cansar uma hora. E eu também. Eu acho que é isso. E dentro do relacionamento, dentro do namoro, a gente aprendeu muito isso também. Com então, certeza. a gente é um dos apoiadores de realmente você ter um relacionamento, de se conhecer, de realmente buscar todos os pontos, ficar junto. Gente, foi crucial pra gente. Eu e o Gu, a gente trabalha junto, a gente faz tudo junto. Nosso escritório é junto da nossa casa. Na época do relacionamento do namoro, pelo menos uma boa parte dela, não foi ter na mesma profissão. E a gente foi ter essa vida juntos mais pra frente, né, do relacionamento. E a gente já entrou na vida de casados se conhecendo muito, porque basicamente eu acordava, via ele o dia inteiro. Teve uma fase também do namoro, enquanto a gente trabalhava com coisas distintas, que eu saía do trabalho e passava todos os dias na casa da Mari. Isso foi importantíssimo pra gente também, se ver todos os dias. A partir dali a gente começou a criar mais laços, Totalmente. Né? A gente teve vários tipos, vários momentos no nosso relacionamento. No começo o Gu trabalhava muito em períodos complicados, tipo, ele trabalhava longe, então ele saía muito cedo e voltava muito tarde. De semana a gente não conseguia se ver. A gente ia se ver mesmo no sábado, né? Mas no sábado a gente tinha a igreja e a gente via. Então, assim, a gente não se via tanto, não tinha tanto tempo pra se conhecer. E depois a gente tinha vontade disso. Tipo, não, a gente precisa ter o nosso tempo. A gente realmente precisa estar lá juntos. Isso foi muito, muito, muito importante. Porque foi quando eu realmente comecei a conhecer o Gu, né? Não só ali por mensagem, mas conhecer o Gu pessoalmente, do que ele gostava, do que ele não gostava. Ver as reações, né? Porque às vezes pela mensagem é fácil você fingir, mentir e tal. E pessoalmente é impossível. Tanto que eu sou a louca do áudio, gente. Porque eu prefiro sempre mandar áudio para as pessoas entenderem a minha entonação. E os áudios da Mari tem tipo de 5 a 10 minutos. Para de me difamar, hein? Não, é sério, mas eu mando áudio grande mesmo. Mas é só pra deixar tudo bem explicadinho. Mas é uma coisa que realmente a gente construiu. E isso foi muito, muito importante pro nosso noivado / casamento. E somos novos ainda no casamento, mas a gente já teve muitas experiências. Então eu imagino que um tempo grande de casamento, eu imagino quanto de coisas a gente pode ganhar aí, crescer, amadurecer. A gente tá aberto, se vocês quiserem mandar também um pouco da história de vocês, mandar seus comentários. Espero que vocês tenham gostado dessa história aí de namoro. Depois a gente conta um pouco mais sobre o noivado e casamento, que também tem muito, muito, muita história.
Mas é isso, gente. É isso. Se vocês quiserem ouvir a Mari cantando, a gente tem o Marigu, vocês sabem. Tem o canal aqui no YouTube, também tem o nosso Instagram, que é @marigumúsica. Segue a gente. Vocês já repararam que eu falo muito, né? Porque o Gu falou bem pouco desse vídeo. Mas também eu tenho tantos vídeos falando tanto por aqui que um vídeo que a Mari fala vai só agradar vocês, Mas eu tenho se ele me certeza. colocar mais nos vídeos, eu vou falar mais, Suzano. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, isso é muito importante para vocês receberem as notificações quando chegar um material novo por aqui. Deixa também o like, o comentário e compartilha com seus amigos, isso é importante para esse canal chegar cada vez mais longe e mais pessoas se interessarem pela leitura da Bíblia, que é o assunto principal aqui. Sigam a gente lá no @marigumúsica, vou deixar também aqui o meu Instagram para vocês me seguirem por lá, eu tenho compartilhado muita coisa bacana, inclusive sobre o canal aqui da Bíblia, então vocês vão gostar de me acompanhar por lá também. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo que provavelmente será sobre a leitura da Bíblia. Um beijo! Beijão!